Oi, tudo bem? Meu nome é Gelson, nós estamos aqui para mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Oi, tudo bem? Meu nome é Cláudia. Que Deus abençoe os nossos estudos e abençoe a todos vocês. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. O Kardec recebia as mensagens não só dos seus companheiros de trabalho de Paris, mas também de outros médiuns da França e de outros lugares do mundo. Kardec era poliglota, ele falava vários idiomas, várias línguas, e isso facilitava o intercâmbio dele com outros médiuns. E as mensagens que ele recebia, ele ia catalogando-as de acordo com o assunto, organizando para formar os livros que compõem a doutrina espírita. Parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma. O sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. O sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, a tendência de todos, embora tentemos preservar a vida a todo custo, a tendência nossa é querer cair fora, ir embora. Portanto, temos que ficar bem atentos com a forma com que nós agimos, porque quando nós estamos acordados, nós somos uma alma encarnada. Quando nós estamos dormindo, nós somos um espírito preso ao corpo. A diferença é, a alma é um espírito encarnado, mas ele tem limitações de expressão segundo a carne. Nós não conseguimos nos expressar tal qual um espírito quando nós estamos libertos. E, logicamente, que muitos de nós, ao dormirmos ou estarmos em desdobramento, também vamos estar com a consciência de alma encarnada, porque muitos, a influência da matéria é muito pesada para eles. Alguns, eles já têm alguns vislumbres maiores da espiritualidade. Então, estar encarnado é estar preso. Então, nós podemos concluir dessa pergunta, Gelson, que a gente pode ter um comportamento como alma encarnada quando a gente está acordado de uma forma e quando a gente está dormindo a gente ter, como espírito, ter uma outra visão? Na maioria das vezes isso ocorre. Se a gente não se disciplinar bem na nossa vida aqui na Terra, a gente vai cair nessa situação que ela colocou. Quando chegar no plano espiritual, em desdobramento, durante o sono, a gente vai tomar uma série de ações e atitudes segundo as nossas tendências. Então pode haver uma divergência do espírito quando ele está acordado, ele quer ganhar na Mega Sena. E quando ele está em desdobramento, que ele está dormindo, ele pode pensar, nossa, eu não posso ganhar na Mega Sena de jeito nenhum, porque eu vou usar esse dinheiro para fazer um monte de besteira? É o que normalmente acontece. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É por isso que a gente estava comentando na questão anterior, a questão da diferença de alma e espírito. Nesse momento que a gente tem uma relativa liberdade, uma relativa tomada de consciência, nós começaremos a pensar de uma forma totalmente, na maioria das vezes, de uma forma totalmente diferente da situação de que pensaríamos quando estamos encarnados. Porque quando estamos presos ao corpo, estamos acordados, nós alimentamos sonhos, fantasias, que são importantes para nós nos conduzirmos aqui na Terra. Mas chegamos no plano espiritual,
nossos protetores chegam e nos colocam determinados limites, determinadas informações, e aí a gente acorda às vezes meio triste e às vezes muito feliz. Depende de como interpretamos aquela chamada de atenção. Prestando atenção nessa pergunta, nós podemos dizer que, dependendo do comportamento que a gente tem aqui encarnado, os filmes que a gente assiste, o tipo de conduta que a gente tem, vai influenciar de quando nós estamos o corpo ali em repouso, para onde nós vamos dirigir espiritualmente? Para que ambientes e para que espírito nós vamos ter relação? O mundo espiritual é muito relativo. E nessa situação vai ter muita relatividade. Mas o bom é mantermos a nossa serenidade e selecionarmos o máximo possível que tipo de filmes nós vamos assistir, tipo de notícia nós vamos ler. Agora, cada espírito ele tem o seu grau de sintonia com o seu protetor, com o seu mentor. Então, para aqueles que vieram, por exemplo, de nosso lar, ou que trabalharam durante 20, 30 anos em alguma das colônias subsidiárias de nosso lar, aquelas que dão apoio nas regiões mais baixas, esses espíritos encarnados, eles têm mais facilidade de procurarem seus afins, mesmo com as interferências externas, aqui durante o momento que está acordado. O problema é quando as pessoas não tiveram um bom preparo antes de reencarnar, vieram de grupos não muito depurados espiritualmente, e aí qualquer coisa os desestabiliza aqui durante a vigília. Durante o sono eles irão para aqueles redutos de sofrimento. Na série Manuel Filomeno de Miranda, um dos 2 primeiros livros, se não me engano, Nos Bastidores da Obsessão, ele retrata várias situações assim, de reuniões que tem, de tramas que existem no plano espiritual inferior, e as pessoas se comprazem nela, embora aqui na Terra, acordados durante a vigília, afirmem uma coisa, nesses momentos de desdobramento, eles treinam a fazer uma outra coisa. Portanto, tantos comportamentos dúbios que nós vemos na nossa sociedade. Questão 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdade do que o estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outras existências, ou das coisas que vistes ou verás em outras existências, ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. É interessante a gente observar que o Kardec coloca, isso aqui a gente entende que é aqueles espíritos que já estão em condições de tomar uma decisão. Então, aqueles que já têm uma evoluçãozinha de média para superior. Não quer dizer que seja um espírito superior. A evolução dele já está um pouco mais avançada, ele já tem potenciais para sair do corpo. E às vezes, um espírito veio de um planeta inferior para a Terra, mas ele tem essa potencialidade de sair do corpo. É uma característica do espírito. É um dom que ele desenvolveu ao longo das suas existências. Então, ele vai ter condições de procurar fazer essa investigação do passado e do futuro para se aprimorar mais, para se fazer melhor. Ou seja, quando ele acordar, ele vai estar mais aprimorado, ele vai estar mais vigilante com as suas ações. Ou, por outra, se ele for muito sintonizado com espíritos maus, ele também vai estar vigilante, mas não para fazer o bem, para tomar atitudes e ações bem malévolas para o próximo, que na realidade vai repercutir sobre ele também. Agora, nesse caso, a nossa mente humana pode voltar com recordações como se fossem símbolos para preservar o livre-arbítrio e não ser algo escolhido só porque o espírito encarnado sonhou. Ele tem o mérito da escolha? Sim, ele vai ter que ter o mérito. Ele não pode vir com a recordação plena.
A maioria das vezes ele não vem com recordação plena. A recordação plena é simplesmente para aqueles mais bem preparados, mais bem protegidos ou que têm uma missão especial. Fora isso, ele vai ter sempre limitações para não ferir o livre-arbítrio. Agora, tem alguns que tomam atitudes no mal que a gente fica assustado de ver com tanta precisão como eles tomam. A gente não pode falar que é uma missão que ele tem de fazer o mal, de agir no mal, mas são espíritos presos ao mal, ligados a espíritos do mal, assessorados por espírito do mal, e como a Terra é prova e expiação, eles têm essa possibilidade, e nós, que estamos trabalhando com o bem, temos que ficar bem vigilantes, e como deixou bem claro Jesus, olhai, vigiai e orai. E se a gente ficar sempre atento nesse detalhe, olhar, observa, faça suas orações, tome as atitudes mais compatíveis, a gente então vai estar sempre agindo para nos defender dessas ações, e também a sociedade tem que, as pessoas do bem da sociedade têm que se organizar para se defender das coisas do mal. O problema é que dos espíritos que tem em torno da Terra, em torno de 20 bilhões, mais de 27 bilhões de espíritos no plano espiritual, mas 2/3 deles são mais ligados ao mal do que ao bem, que nós somos prova e expiação. Quando nós começarmos a entrar em regeneração, então essas coisas vão começar a se equilibrar. Na regeneração ainda existe o mal, mas as forças do bem estão mais equilibradas, estão mais organizadas. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam, que fazemos quando estamos dormindo. Que são os sonhos? O sono liberta a alma. Vamos voltar aqui um instantinho, né? Então, as crianças, elas, dependendo do nível de evolução delas, elas fazem esses questionamentos. O que a gente faz quando está dormindo? Por que a gente sonha? O que são os sonhos? E tem criança que tem sonhos bons. Tem crianças que têm sonhos terríveis, do nosso ponto de vista. Mas eles se comprazem naquele sonho. E quando eles contam esses sonhos, dá para assustar qualquer psicanalista que não entende que existe o desdobramento, que existe um mundo espiritual esperando as pessoas de acordo com aquilo que ele foi antes e da região que ele saiu antes. Continuemos nosso estudo. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Então, é importante nós estarmos junto daqueles que são superiores a nós para nos desligarmos mais rápido da matéria. E uma grande importância para nós é conhecermos a doutrina espírita. Porque, ao conhecermos a doutrina espírita, nós sabemos que existe a vida espiritual, que existem os protetores, que existem aqueles que querem nos prejudicar, e aí nós vamos estar agindo de forma mais consciente, apesar da gente, muitas das vezes aqui, não ter uma vida muito digna, mas ao sabermos que temos do outro lado espíritos protetores, mentores e obsessores, nós já ficamos mais vigilantes. Que se cairmos nas garras do mal, a gente sabe que se fizer oração, vamos ser socorridos, vamos ser amparados. Por isso a importância de estudarmos a doutrina espírita para termos noção de como nós poderemos nos defender dos perigos. Então quer dizer, por exemplo, se eu tenho um determinado tipo de comportamento ruim, se eu melhorar o meu comportamento, procurar estudar bastante a doutrina espírita, procurar, ao invés de ficar odiando, procurar perdoar e amar, os meus sonhos também podem mudar para melhor? A tendência é melhorar. Mas lembre-se, quando você vai fazer um tratamento homeopático correto, primeiro você vai ter que tirar aquelas toxinas psíquicas que você carrega contigo, que normalmente é chamado de exoneração. Primeiro você exonera, você tem que se limpar para depois você adquirir a saúde.
E muitas das vezes, quando a gente entra na doutrina espírita e começa a querer fazer grandes transformações, no início, parece que as coisas pioram. Se você perseverar, você vai ver que aí, depois de alguns meses, dias ou meses, depende de cada um, começa tudo a se melhorar, mas você tem que perseverar. Por isso Jesus deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. A nossa mudança de comportamento normalmente vai trazer revolta para alguns espíritos que nos acompanham. E aí eles vão fazer cobranças, vão tomar atitudes que nós vamos precisar de nos modificar verdadeiramente ou perseverar naquelas ações nossas com vontade, com garra, para conseguirmos obter a tão sonhada tranquilidade que a gente espera. Com esse viajam, conversam e se instruem, ou seja, com seus superiores. Agora, os seus superiores nem sempre são espíritos bons. Se vocês, lá nos bastidores da obsessão, vocês vão ver que muitas pessoas têm por superior espírito infeliz, lá das regiões do mal. Outro, eu esculpi no próprio destino, tem lá o deputado Oliveirinha, ao que desencarnar, ele vai ser recebido pelo maioral, que é o chefe dele. E aí vocês vão ler o livro para vocês descobrirem quem é o maioral e como foi essa recepção. Trabalham mesmo em obras que eles deparam concluídas quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, morrer significa voltar para o mundo espiritual. Mas não adianta querermos antecipar essa morte. Não temos que ter medo da morte, mas também não precipitarmos-nos para a morte. E quanto mais contato nós tivermos com os bons espíritos, mais nós iremos trabalhar nas forças do bem, mais nós estaremos em condições de ajudar nas forças do bem. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm de passar longas horas na perturbação, na incerteza de que, tanto já vos falaram, esses vão, quanto dormem, ao mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tantos se deleitam. Quando você vai procurar situações inferiores ou prazeres não muito éticos, muito pouco moralizados, ou seja, que não sejam condizentes com o Evangelho, porque nós temos que saber dominar as nossas energias, nós temos que saber equilibrar nosso psiquismo. E para isso nós temos que ter uma conduta bem evangelizada. E lembrando que todos os povos da Terra têm seu Evangelho, têm lá seus ensinamentos sagrados que lhes ensinam serem melhores. E embora seja a denominação religiosa seja diferente, o fundo de todas elas é igual. E, por exemplo, catolicismo, protestantismo, muçulmano e o espírita, a base é a Bíblia. No Velho Testamento, Novo Testamento, é a base. Então, e o budismo tem todo o ensinamento que a base é muito parecida com o cristianismo. Pouquíssima diferença. Então, essas são as maiores religiões. Aí tem os braços do budismo, que são vários, todos eles têm a mesma base. E essa base é a bondade, a compaixão, a solidariedade, o amor ao próximo. Todos têm esse ensinamento. Então, se nós vamos procurar nos conduzir aqui na Terra, segundo esses ensinamentos, em desdobramento ou após a morte, nós vamos também estar junto de bons espíritos, vamos sair mais rápido do corpo. Se a gente não cultuou isso, não cultivamos isso no nosso coração, nas nossas expressões diárias, nós vamos ficar presos junto àqueles do mal. E aí o medo de sair do corpo, vem uma série de situações, porque ali na hora de se deparar com a sua consciência e ver os erros cometidos, você vai ter uma certa dificuldade de conviver naquela situação para onde você será conduzido, devido à sua sintonia com aquele tipo de energia, daquele tipo de vibração. E esses espíritos que estão encarnados muitas vezes com tendências inferiores, até de planetas inferiores à Terra,
eles podem conseguir nos iludir com as suas teorias, com as suas fantasias, ou nós estamos assim, bem vigilantes sempre para não entrar nesse barco? O Evangelho segundo o Espiritismo tem tirado da Bíblia versículos que vão explicar bem isso ali. Um são os trabalhadores da última hora e outros os falsos profetas. Então, se nós não estivermos bem sintonizados com as forças do bem, não procurarmos fazer uma boa análise dos fatos, nós seremos enganados. Portanto, Jesus diz que eles serão tão astutos ao ponto de enganar até os escolhidos, se fosse possível. Se você não estiver entre os escolhidos, lamentamos te informar que você vai ser enganado. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar estudar o Evangelho, procurar observar os ensinamentos do Evangelho, para que nós, então, fiquemos mais bem preparados para discernir. E um equívoco ou outro não vai nos levar ao desespero, vai nos levar a refletir, a repensar nossas atitudes, a repensar para tomarmos uma nova postura, uma nova mudança de conduta. O que não pode é ficarmos presos à arrogância de achar que não podemos mudar ponto de vista, mesmo diante das evidências. Então, nós temos que saber discernir se escolhemos o lado certo ou o lado errado, dentro dos padrões do Evangelho, e procurarmos, então, tomar as decisões que nos ajudam a nos proteger de nós mesmos, das nossas próprias tendências, que é uma coisa delicada. E quais os sinais que a gente pode reconhecer que aquele espírito, ou seja encarnado ou desencarnado, não está do lado bem? Quais são os sinais? Também está no Evangelho que aqueles que estão do lado do bem, eles sempre trabalham e todo o seu comportamento é para o bem. Uma tendência, uma ação que leve a prejudicar algumas pessoas, esse espírito já não é do bem. Então, é um conjunto de fatores que nós temos que fazer bem essa observação. Logicamente que na Terra é muito difícil fazer escolhas, mas o discernimento vai nos ajudar, porque algumas ações podem ser extremamente prejudiciais à grande maioria. Nisso nós temos que estar sempre vigilantes. Vão beber doutrinas... tem um detalhe importante aqui. Quando ele fala mundos inferiores à Terra, nós podemos entender aqueles espíritos que vivem abaixo da superfície da Terra. Vivem em cavernas e em regiões bem inferiores à vida que nós temos na superfície da Terra. Então, se aqui tem sofrimento, se aqui tem maldade, abaixo é bem mais complicado. E também temos espíritos que vieram para a Terra de mundos inferiores à Terra. Nós temos que entender isso. 95% dos espíritos que estão na Terra não são da Terra. E aqueles que vieram de mundos superiores, eles têm dois problemas. Eles são maus e são inteligentes. E esse é o grande perigo. Então, nós temos que estar bem atentos. Estudar as obras básicas é fundamental. Quando a gente lê o livro O Céu e o Inferno, a gente vê que é um livro pesado, a gente cansa na hora que está lendo, porque está nos mostrando as nossas tendências inferiores e aonde nós podemos estar. Mas nós temos que fixar lá nos espíritos felizes, que é para onde nós queremos ir. Fazendo essa leitura e esse estudo, buscando esse objetivo, nós vamos nos melhorar bastante. Vão beber doutrinas mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Para onde a gente vai durante o sono, onde nós nos comprazemos aí durante o sono, nós vamos trazer essa tendência ao acordar, ao voltar para a vida aqui na Terra. E vamos guardar algumas lembranças, algumas recordações. Então, observe bem as suas ações, observe bem as suas atitudes, para saber fazer uma autoanálise de onde você está indo, de com quem você está convivendo. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos vistos com os olhos. E aí também tem mais uma explicação.
João gosta de fazer tarefa, gosta de estar sempre fazendo a caridade, é uma pessoa que procura ser o mais neutra possível em relação aos acontecimentos do mundo. José, ele vai de vez em quando fazer tarefa, de vez em quando ele vai na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, aí ele vem, faz de novo a campanha do quilo. Todos os assuntos polêmicos ele quer dar a opinião dele. Aí quando ele depara com João, ele já sente aquele impacto assim, aqui é um limite para mim. Então ele vai ter uma antipatia, ele não vai sentir-se bem junto de João, porque ele sabe, se ele começar a falar das suas ideias, dos seus pontos de vista, ele vai ser tolhido. Ele vai ter que repensar as suas ações, repensar as suas atitudes. Seria como uma criança que você tivesse de uma forma ou de outra chamando atenção porque ela quer jogar um videogame, ela quer mexer no celular, e você fala, agora não é hora. Mas só que nessas antipatias e simpatias, a coisa é mais sutil. As pessoas se olham e já logo sente aquele mal-estar. Quando a pessoa pode ser muito boa, pode estar fazendo muita tarefa também, mas ela está ligada a grupo de espíritos que não querem crescer. E aí nós temos uma outra pessoa que está sintonizada com espíritos que querem crescer, que querem fazer o bem. Então essas pessoas estão sempre sendo, dentro do possível, agradáveis. Às vezes são bastante austeras, mas elas gostam de ajudar os outros. E não vão ter tanta malícia com relação ao outro que está assessorado por maus espíritos e começa a provocar pequenas discórdias, pequenos desarranjos para quebrar aquela corrente do bem e ambos não se unirem para fazer o trabalho do bem. Nós temos que ficar muito atento a isso. Então, essas antipatias surgem de uma forma mais subjetiva. Ninguém falou, ninguém tomou essa ou aquela ação para esclarecer o outro. Apenas os fatos aconteceram. Já quando você chega a chamar a atenção, aí quando a pessoa está na tarefa, você fala, não está legal o seu comportamento. Aí ele se antipatiza, aí nós temos que prestar atenção, porque o médium, seja ele de qual ostensividade ele tiver, mas ele está dentro de um trabalho espírita, vamos citar apenas os trabalhadores espíritas, se um companheiro o chamou a atenção, ele tem que refletir muito, porque médium que não gosta de ser chamado a atenção é caminho de obsessões complexas, e obsessões complexas às vezes que acaba terminando em hospital psiquiátrico. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Temos que ter muito cuidado com o nosso sono. E às vezes a gente tem tanta surpresa com as pessoas que a gente convive, às vezes a gente nem lembra dos sonhos. Mas ao irmos conversar com a pessoa, seus pontos de vista, suas ideias, a gente fala assim, mas nossa, essa pessoa ainda pensa assim? Então vamos observar o Evangelho, vamos ver se nós estamos pensando com respeito, com amor, com solidariedade, com paixão pelos que sofrem. Se o nosso pensamento estiver diferente disso, temos que tomar cuidado. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Importante que, por ter esse contato conosco durante o sono, espíritos superiores aceitam encarnar entre nós. Aí você vai pensar assim, entre aquelas pessoas muito ricas, que têm o poder nas mãos, ali deve ter muito espírito superior. Não tem regra. Muitas das vezes a gente vê um faxineiro de um prédio com palavras tão sábias. Todo mundo sente-se bem em passar perto daquela pessoa. O Chico tinha um amigo chamado Jorge, que era um mendigo. Ele morava num barraquinho, às vezes nem água para tomar banho ele tinha, não tinha quem lavasse as suas roupas, mas o Chico tratava com grande deferência, sempre agindo com grande carinho com aquele senhor, que às vezes tinha um mau cheiro muito forte, porque não tinha como ele tomar banho todos os dias, não tinha roupa para trocar. E
relata-nos as pessoas que conviveram com o Chico, que quando o Jorge morreu, o Chico relatou para os amigos mais próximos: hoje Jesus veio em Uberaba. Aí eles, Chico, ele veio te visitar? Não, ele veio buscar o Jorge. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos conceitos humanos, de achar que só aqueles que chegam a determinadas posições de destaque são espíritos superiores. E muitas das vezes a literatura espírita mostra que não são. Então, essa condição de superioridade, então, está muito relacionada com o comportamento no bem e a vivência no bem. Porque muitas vezes aquele que, mesmo na dificuldade, que sabe repartir o seu pão, ele está fazendo muito mais que ele está dando do que falta, como no caso da viúva. Isso aí é muito mais uma conquista anterior. Porque se ele é superior, ele vem com as conquistas já prontas. Então, dentro do possível, ele vai externar esse bem. Agora, aqueles que não conquistaram anteriormente, eles vão ter que ter um trabalho muito grande para se libertarem de si mesmos. É vencer o homem velho e implantar um homem novo à luz do Evangelho. Quis Deus que, tendo que estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Então, se um espírito superior está entre nós, por exemplo, ele nasce numa comunidade carente do Rio, onde tem todos os tipos de vícios ali diante dele. E aquelas pessoas que tentam superar-se, que tentam vencer aquelas adversidades, eles vão, logicamente, estar conquistando a si mesmo e ajudando os outros. E uma coisa de lastimar, que a gente tem muitos amigos que vieram daquelas comunidades e eles falam que eles vão lá, quando eles vão visitar parentes, alguns amigos, a grande maioria dos jovens da idade deles morreram antes dos 30 anos. Então são provações diferentes, não vamos fazer julgamentos precipitados, são provações diferentes, são estadias diferentes aqui na Terra para superarmos a nós mesmos. E, logicamente, se reencarnam dentro daquele processo, eles estão envolvidos naquele processo psíquico e cada um passará pela prova que faz jus à sua libertação como espírito imortal. Não é porque um superou a adversidade e vai viver até os 70 anos que ele está melhor do que o que morreu aos 30. Então, cada um ali é uma caixinha de Pandora que só a espiritualidade verdadeiramente superior tem condições de fazer o seu devido julgamento. E lembrando que nas comunidades carentes do Rio é onde brota os maiores sentimentos de solidariedade, paradoxalmente. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu, o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhe é próprio. Então, quando nós estamos nesse período encarnado, nós vamos estar em desdobramento, vamos estar conversando com os nossos protetores, com os nossos mentores, para angariarmos certas informações boas, se nossos protetores são bons, e não muito boas, se os nossos protetores não são muito bons. Lembrando que o mal sempre trabalha para o bem. O problema é nós fazermos a leitura correta. Às vezes nos acontece alguma coisa que a gente fica revoltado, guarda aquela mágoa terrível, aí 5, 10 anos depois a gente fala assim, e não é que foi bom ter acontecido aquilo comigo lá atrás, para eu não cair nas arapucas agora aqui na frente? Então tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma motivação superior que nós devemos saber fazer a leitura. Então, uma aparente situação ruim pode ser uma proteção dos espíritos para que algo pior não aconteça mais para frente. Tudo tem um certo limite. Então, uma aparente situação ruim traz à pessoa reflexões e aquela marca que às vezes a gente chama de trauma é aquilo que ela usará como limite para não cair em situações complexas. Uma criança depara-se com uma situação constrangedora frente a um adulto embriagado. Aquilo ali marcará a sua vida e ela vai sempre ter aquela ideia
como um parâmetro ruim para evitar cair naquelas mesmas situações. Então, não estamos falando de um ato criminoso contra a criança, mas algo que a deixa constrangida naquele momento. Então, aquele constrangimento que ela vai passar ali vai servir de base para se proteger de uma série de coisas e se educar lá na frente. Porque a lei do semelhante que o Hahnemann usou para estipular as bases de cura da homeopatia também vale para o karma. Então, uma pessoa que estupra, ele vai passar por uma situação de ser estuprado ou uma situação de muito constrangimento que ofenda ali a dignidade e o pudor sem uma ação física. Ali ele tomará todas as lições necessárias para que não repita o mesmo erro e não tenha que passar pela mesma situação de ser estuprado pela circunstância do karma. Então, a medida quem vai dar é a espiritualidade superior e nós nos atemos aqui a fazer uma análise bem tranquila, bem de forma a não criarmos transtornos e susto para quem está ouvindo. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, de tudo o que haveis visto, enquanto dormireis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. E aí também tem ação, que o André Luiz deixa bem claro para nós, que os protetores têm um mecanismo de, ao nos trazer de volta para encaixarmos no corpo para acordar, eles têm os passes que eles nos dão para que a gente não lembre do sonho. E se a gente lembrar, era aquilo que são necessário para as nossas reflexões, para os nossos limites. E a gente, muitas das vezes, fica incomodado com algum pensamento durante o dia, é que o nosso protetor quer que a gente reflita sobre aquela ação, sobre aquele pensamento, embora a gente não lembre do sono ou do sonho propriamente dito, e nem do que nos foi falado, mas aquilo fica aquela pulguinha atrás da orelha daquele pensamento martelante sobre determinados fatos, para que a gente se ajuste e não tenha que passar por certas situações difíceis ao longo do caminho. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou o seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Então, conforme nós já explicamos antes, o sonho eles vão ter os mais variados significados. E tem sonho que é absurdo, tem sonho que é sem nexo, a gente lembra de alguns fragmentos e fala assim, mas por que desse sonho tão esquisito? E aí a gente volta lá no André Luiz, ele fala, não fiqueis muito preocupado com os sonhos, mas fique atentos nas suas intuições relativas àquele sonho. E o Miramês, no livro Iniciação à Viagem Astral, ele fala que nós temos 3 tipos de sonhos. Um de recordação, quando a gente lembra de fatos da vida passada. Um de intercâmbio, quando nós vamos para estudar. E outro de criação mental. Quando nós estamos vivendo muito de estresse aqui, os nossos protetores nos ajudam a criar uma história para a gente vencer aquela situação. Nem sempre vamos vencer daquele jeito, mas a gente sai do estresse, a gente relaxa. O que os espíritos fazem é sempre nos ajudar a amenizar nossos sofrimentos, porque a função deles é nos ajudar a evoluir mais rápido, moralmente falando. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. Aí, nós já fizemos um pequeno comentário antes, lembrando lá do livro Nos Bastidores da Obsessão, que vai nos relatar aquelas almas que vão para antros de sofrimento, que vão para reuniões absurdas, onde eles saem dali convictos das forças do mal, saem dali convictos de determinadas ações que eles têm que tomar, nem sempre muito saudáveis, nem sempre muito boas. Por isso nós temos que ficar atentos, conforme foi perguntado antes, como nos libertar de certas ações aqui na Terra. E uma oração, uma prece antes de dormir, pode mudar o caminho que a gente vai estar com os espíritos que a gente vai estar durante o sono? Tem um livro que chama O Poder do Subconsciente. Eu tinha 19 anos, quando eu estava estudando num colégio interno, um colégio militar, e um professor disse que esse livro mudou a vida dele.
E então eu peguei esse livro na biblioteca, comecei a lê-lo, depois eu adquiri o livro e li esse livro 8 vezes para eu entender que o poder da nossa mente está diretamente relacionado com como nós oramos e quantas vezes nós oramos durante o dia. Então, antes de dormir e ao acordar, são fundamentais que façamos a oração. Inclusive, os espíritas mais antigos nos recomendam, e os espíritos também nos recomendam, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nem que seja um parágrafo, ou de um dos livros de mensagem evangélica do Emmanuel, daqueles livros que ele comenta o Evangelho. Fonte Viva, Via de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna. Uma leitura desses livros antes de dormir e ao acordar, e de preferência ao acordar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, vai mudar muito a nossa vida, porque esse é um alimento para a nossa alma. Como o Jacob sempre diz, a doutrina espírita é como um cântaro de luz que alimenta a nossa alma para fugirmos de determinadas dúvidas e perigos do caminho. E as orações existem para nos fortalecer nesse alimento espiritual. Em suma, dentro de pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga quanto a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacob, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda pouco aludimos. Ou seja, ainda há pouco aludimos. Então, essa segunda vida é a vida que nós temos no plano espiritual durante o desdobramento. E à medida que vamos nos depurando, que vamos nos aperfeiçoando, nós vamos podendo trazer essas informações. Agora, ao trazer as informações, nós também devemos ter cuidado ao fazer as revelações, porque nem todos estão preparados para essas revelações. Então, precisamos agir com cautela, agir com discernimento, para tomarmos posturas bem seguras ao longo da nossa existência. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário cairis em contradição e em erros funestos a vossa fé. Então, todo o nosso trabalho é de nos procurar distinguir se nós estamos sonhando com coisas boas, com coisas ruins, se estamos sendo instruídos por espíritos bons ou espíritos maus. É importante nós tomarmos cuidado com isso para nos protegermos dos malefícios que a vida tem para nós, dos malefícios que o mundo traz para a nossa invigilância. Assim como também tem os benefícios se nós estivermos bem vigilantes, conforme nos lembrou Jesus. Olhai, vigiai e orai. Então, dentro dessa relação que a gente pode fazer dos sonhos bons e sonhos ruins, sempre há tempo para a gente rever os nossos conceitos e mudar para a gente conseguir melhorar realmente, realizando uma reforma íntima, para a gente poder melhorar os nossos sonhos, melhorar a nossa vida, estar mais dentro dos padrões do Cristo. Sempre há tempo é uma palavra muito forte. Então, nós temos que estar sempre atentos para nos fazermos nossas orações, dedicarmos bem às nossas tarefas assistenciais, nosso trabalho social. Isso vai nos ajudar a nos melhorar, isso vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. E ficando vigilante, olhai, vigiai e orai, para que a gente não caia em certas tentações, não caia em certos abismos ou em certas armadilhas. Lembrando Jesus, só lobos caem em armadilhas para lobos. Mas o descuidado também pode cair. Porque quem fez a armadilha pode ser bastante traiçoeiro para nos pegar. Então, estejamos bem atentos para não cairmos nas armadilhas que o mal possa ter colocado no nosso caminho. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens de que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, e que formam esses conjuntos estranhos e confusos que
nenhum sentido ou ligação parecem ter. Nesses casos, é bem claro aquele sonho de recordação para nós arcarmos com as consequências aqui na Terra. Então, a gente vai vendo o que nos aconteceu nessa vida, vê uma coisa que aconteceu lá atrás, que a gente está quitando, e a gente traz aquelas lembranças e a gente fica confuso. Ou seja, lembrou do sonho? Faz uma oração, peça a Deus que permita que você tenha intuição durante o dia para se livrar das armadilhas que possam aparecer e siga tranquilo. Não se preocupe demais com os sonhos. A incoerência dos sonhos ainda se explica pela lacuna que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncassem fases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Já viu o trailer de filme? Eles mostram um pedacinho do início, um pedacinho do fim, no meio, um pedacinho do fim, aí depois misturam tudo de novo para você ficar curioso para saber quando aquela cena vai acontecer para você assistir o filme. Então o sonho às vezes é um trailer do que nós assistimos. Nós lembramos de fragmentos para a gente focar a nossa atenção, ficarmos mais vigilantes e fazermos nossas orações para nos protegermos das situações que podem nos acontecer. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Então os espíritos, durante o sono, ele vai encontrar com as pessoas que eles simpatizam, que eles se afinizam, em condições normais, eles vão estar sempre procurando encontrar com aqueles que lhes são afins, principalmente os amigos, encarnado ou desencarnado. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. A gente já explicou no tema anterior, o espírito vai, ao voltar tem um grupo de espíritos, 1 ou 2 ou 3, de acordo com a tarefa que a pessoa estava fazendo, que vem fazê-lo encaixar no corpo e dar um passe nele para ele lembrar ou não do sonho e que parte do sonho ele pode lembrar. É uma tecnologia que os espíritos têm, uma técnica, né, que eles têm de passe que facilita as pessoas lembrarem ou não do sonho. E o livro Iniciação à Viagem Astral vai abordar muito sobre sonhos e a série André Luiz vai ter várias situações explicando o sonho, inclusive um texto do que foi falado para a menina e o que ela lembrou quando acordou. O espírito desencarnado sonha? No livro Nosso Lar, relata que André Luiz, depois de um trabalho exaustivo na Câmara de Retificação, ele sonha, vai para mundos superiores e lá ele conversa com a mãe dele, tem um encontro e volta lembrando parcialmente do sonho. Então, até mesmo para os espíritos que sonham, eles não vão ter uma dificuldade de recordar plenamente o sonho. Para nós, o sonho é muitas das vezes uma recordação, uma instrução ou uma forma de a pessoa desestressar-se, conforme está descrito no livro Iniciação à Viagem Astral. E quando o espírito sonha, ele pode exonerar, tirar para fora ali conflitos e situações mal resolvidas do presente e do passado? O sonho, conforme a gente vê pela descrição do Miramês, de intercâmbio, de recordação e uma forma da pessoa exteriorizar as suas tensões para aliviar o seu sofrimento. Então, conforme a gente vê no livro Os Mensageiros, a série toda, mas principalmente Os Mensageiros, que tem a Ismália cuidando de um grupo de espíritos, que eles ficam deitados, respirando e tendo, conforme a descrição, terríveis pesadelos. Esses pesadelos é uma forma deles fazerem uma catarse do seu passado. Assim a gente entende. Questão 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de Buena Dicha,
pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que, para o espírito, têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. E aqui nós temos que prestar atenção, porque cada pessoa é uma pessoa. Jung fez vários estudos sobre os sonhos, e através dos sonhos ele ia exatamente naquele ponto onde a pessoa tinha que retrabalhar. Esses são N exemplos que ele dá dessa situação. Então, O Homem e Seus Símbolos, que é o livro que ele descreve, ele pega, a partir do sonho que a pessoa relata, ele entendia a mensagem e o conflito da pessoa e procurava trabalhar para ajudar a pessoa. E tinha alguns que falavam assim, ou você deixa de fazer isso, ou vai embora, que eu não vou te tratar de você mais não, enquanto você não estiver fazendo isso que está aqui, que está te prejudicando. Ele era bem claro sobre isso, era uma pessoa bem idônea dentro do trabalho dele. Então, e nós estamos aqui analisando os sonhos do ponto de vista espírita. E às vezes lembrei agora de citar Jung, porque eu li o livro O Homem e Seus Sonhos e vi, e lá ele faz a descrição de todas as interpretações que ele dava dos sonhos e como que ele ajudava as pessoas a se conhecerem, e quando a pessoa não queria se abrir para se corrigir, ele dispensava a pessoa, que ele não ia continuar tratando de alguém que não queria se melhorar. Certo? Então vamos lá. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Está dentro da descrição. Instrução, intercâmbio e recordação. Não se conta por muitos os casos de que pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Então, é comum o sonho, principalmente as mães têm muito sonho com os filhos, e às vezes o sonho nem é claro daquilo. Vai falar, sonhei com fulano, ela liga para ele, quando era no tempo de carta, ela mandava carta para saber o que estava acontecendo e para ter os avisos ou dar os avisos dos cuidados que tinham que ter. Então, mãe e filho, sempre a mãe tem aquele pressentimento e o sonho traz alguma coisa que a incomode, às vezes ela nem lembra o que é, e ela vai ligar para os filhos. Então, existe N níveis de sonho e vai existir N interpretações para os sonhos. Nós temos que entender, respeitar, mas colocar para as pessoas o conceito de André Luiz, que o sonho não é para ficarmos perturbados com ele, e sim para refletirmos e prestar atenção durante aquele dia sobre aqueles fatores que pode acontecer na nossa caminhada. O sonho, no caso, ele teria várias finalidades, como está sendo colocado ali. Você pode se encontrar com seus entes queridos que já desencarnaram, você pode ter um aviso de algo que pode te acontecer, e no caso, seria uma forma de Deus também, muito inteligente, muito interessante, de ir nos adaptando à vida espiritual para que quando nós desencarnarmos não sintamos tanto? O livro Obreiros da Vida Eterna deixa bem claro isso. Um grupo de espíritos estão sendo preparados para desencarnar, embora nem sempre eles lembrassem plenamente do sonho, mas eles eram levados no plano espiritual, onde eles iam convivendo com amigos espirituais para que eles pudessem, ao desencarnar, serem amparados e assistidos imediatamente. Então, o sonho, lembrado ou não, mas esse período do sono tem uma série de ações e atividades úteis e importantes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos mostra que a evolução se dá em dois mundos. Aqui na Terra, a gente vai agindo, no plano espiritual nós vamos passando por instruções ou tratamentos para nos adaptar e nos aperfeiçoar. Após o desencarne, o espírito passa por novos tratamentos, novas adaptações para moldar um corpo melhor na sua próxima existência ou um corpo de acordo com o seu karma, com as suas predisposições. Então, o sono é fundamental para a nossa evolução. Questão 405. Acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento
que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? Pode suceder que tais pressentimentos venham confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Foi o seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas. De onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar, ao que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação, sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a esta ideia. A questão da preocupação é muito interessante, porque nós temos sempre que lembrar, os sonhos são, do ponto de vista espírita, de intercâmbio, de instrução ou de criação mental. Então, na instrução, você está recebendo instruções e você vai acordar lembrando de fragmentos dela, nem sempre é um fato, é uma instrução. A de intercâmbio, essa é intercâmbio. A de recordação, você lembra de fatos de vida passada. Às vezes seu, às vezes de outra pessoa. Que você participou dali daquela cena, viu a pessoa fazendo o relato. Então não é da sua encarnação passada. É de quem estava com você, de quem estava perto de você. E a de criação mental, sempre que nós estamos tensos com alguma coisa, nós criamos uma imagem durante o sono para nos aliviar do estresse. E aí, os bons espíritos nos ajudam a criar imagens boas, os maus espíritos nos ajudam a criar imagens ruins. E nesse caso, então, nós vamos ver o quê? As pessoas trazendo à tona vários tipos de conflitos. Na série André Luiz tem lá uma senhora que ela começa a achar que o marido dela queria namorar todo mundo. E ela fica naquela discussão, ela não, durante o sono, ela não vai participar dos trabalhos, porque ela fica sintonizada com o espírito, que não aparecia ali para os dois, mas estava ligado a ela por os laços de intuição e afinidade, ficava falando na cabeça dela aquilo ali. E assim, tem o outro que vivia quadros mentais dos negócios que ele tinha que fazer, que a empresa dele estava pegando fogo, que a fazenda estava pegando fogo, um monte de sonho esquisito, simplesmente ele ficar estressado, que os espíritos criavam. Então, são exemplos que nós temos, assim como temos relatos de pessoas que sonham com fatos que vão acontecer, tipo uma premonição. Ou seja, o sonho é riquíssimo de estudo para ser estudado, tem muitas possibilidades de se aprender sobre os sonhos e com os sonhos. O que não podemos é nos estressar com os sonhos. No caso, esses exemplos que você deu mostra para nós que se a gente ficar ligado a comezinhos, se a gente não procurar orar e vigiar, nós podemos perder um fruto abençoado de tarefas durante o sono, de ajudar os nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados? O estado de equilíbrio durante o dia é fundamental para a nossa saúde física e mental. Se nós estamos muito desequilibrados, muito tensos, muito preocupados com certas coisas, lógico que essas certas coisas irão povoar nossos sonhos de uma forma boa ou de uma forma ruim, atrapalhando tudo que nós tínhamos que fazer. O tempo do sonho é o tempo do espírito. E às vezes a gente lembra daquele sonho estressante e se a gente for relatá-lo, a gente vai levar uns 15 ou 20 minutos para contar, mas ele aconteceu em 15, 20 segundos no plano espiritual. Então, ele atrapalha de uma forma, mas de acordo com a possibilidade dos protetores, a pessoa vai ser tratada, vai ser ajudada, ele vai desempenhar suas funções. E, além disso, existe homeopatia, existe floral, que ajuda a pessoa a sair de determinadas ligações mentais. Por exemplo, com a pessoa que tem muito ciúme, vai ter o Essiamos, Laquese e o Apis. A pessoa que fica só vendo que o mundo vai acabar, coisas catastróficas, tem o Barita Carbônica, ou seja... E, além disso, tem os florais, para sublimar os sonhos. Olha que maravilha. Ah, mas e o que tem isso a ver com a doutrina espírita? Na Revista Espírita de 1858, o Dr. Moore fala que as terapias energéticas e naturais, no caso na época era a homeopatia, é uma das formas do estudo dos fluidos latentes que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Então nós precisamos aprender a usar as terapias naturais para nos beneficiar.
Questão 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? Será? Vejamos. De que absolutamente não cogitam? Dizes. Que sabes a teu respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Conforme citamos anteriormente, no plano espiritual, você vai estar passando por um tratamento para lembrar de um fato de vida passada, ou a pessoa a qual você está se referindo está passando por um tratamento de recordar de vida passada. E como esses fatos se dão como se fosse numa câmera de televisão, onde o espírito lê na alma do outro aquilo que ele está pensando, aquilo que está passando na mente dele, em alguns lugares eles têm até uma tela de televisão que ela transmite as imagens do que você está pensando. No mundo espiritual tem recurso que ainda não temos aqui, graças a Deus por um canto. E nas condições morais de hoje seria uma lástima ler o pensamento dos outros através de um equipamento eletrônico. Seria bom na época das eleições, né? Então, eles conseguem aquilo ali. E quem está assistindo acorda com aquilo que ele, com pressentimento, com as imagens daquilo que ele viu, se foi permitido ele lembrar, ou às vezes a impressão é tão forte que ele volta lembrando. Então tem muitas possibilidades. Falar sobre sonhos do ponto de vista espírita, nós vamos falar aqui durante 1 hora, 2 horas, 8 horas e não vamos esgotar o assunto. Isso é um tema muito rico, muito envolvente, muito interessante, que vai deixando-nos bastante curiosos. E lembrar dos sonhos não é igual para todo mundo, e mesmo sonhando estar no mesmo lugar, na mesma situação, as pessoas veem partes diferentes. Certa vez, eu tive um sonho que eu vivia no sul da Bahia e queria ir embora para Portugal. E um outro amigo meu teve o sonho, da mesma forma. No sonho ele era meu empregado na cidade no sul da Bahia, na região do sul da Bahia, e que eu fui embora para Portugal e falei para ele assim, fica tomando conta da minha fazenda, e nunca mais voltei. Então os dois sonhos, sem que a gente nunca tivesse comentado, que nem eu imaginava ter vivido no sul da Bahia, e nós dois tivemos uns sonhos parecidos, um somava com o outro. E lógico, tem detalhes no meio do sonho, que eu sonhei um pedaço e outro pedaço, que a gente não vai relatar aqui, que mostrou que nós participamos de algum tratamento no plano espiritual, onde foi esclarecido fatos do passado. Então, os sonhos são riquíssimos. Então, a partir das informações aí que o Livro dos Espíritos vai fazendo colocações muito importantes sobre sonhos, ele seria uma ferramenta divina, que tanto pode nos auxiliar, se nós soubermos aproveitar o que tem de bom no sonho, quanto pode nos atrapalhar se nós dermos vazão aos nossos obsessores e afinizarmos com eles, não nos vigiarmos durante o dia. Perfeitamente. O desdobramento do espírito durante o sono é uma ferramenta divina para ajudar o espírito a evoluir. Mas como tudo, nós às vezes desvirtuamos a utilidade daquilo ali para nosso benefício, entre aspas, então exatamente muitas pessoas podem se complicar por abusarem dos sonhos. Assim como tem pessoas que tentam usar os sonhos para atos ilícitos. Questão 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, as pessoas que têm o corpo mais frágil, eles têm mais facilidade de se desdobrar. Mas eu já convivi com pessoas que eram bastante robustas, faziam muito exercício e
Não é robusto porque era forte naturalmente, não é porque tomavam substâncias para ficar forte, não. E eles tinham sonhos muito vívidos, muito claros. Eles relatavam que sempre quando a gente estuda determinadas situações, sempre chega aquele colega, você que já estudou isso? Então, como a gente lia bastante sobre a doutrina espírita, estudava a doutrina espírita, muitos colegas de trabalho vinham relatações que tinham para a gente tentar entender, interpretar, ajudá-los na interpretação disso, embora a gente não soubesse interpretar. Lógico, as pessoas gostam de conversar aquilo ali para ter pelo menos um alívio, que às vezes ele sonha que vai morrer, por exemplo, aí as coisas ficam complicadas. Ele vem conversar, você tem que explicar para ele que é um sonho natural. Não é porque ele sonhou que vai morrer porque vai morrer. Alguma coisa naquele sonho estava se retratando a morte que não quer significativamente vai morrer alguém ali conhecido. E no caso, essa emancipação do espírito, ela pode ser prazerosa para alguns e ruim para outros? Por isso os pesadelos. E às vezes determinados prazerosos é bastante danosos também. A gente pode contar aí a questão, o prazer espiritual sublimado e um prazer mais ligado aos vícios, no caso. Perfeitamente. Assim se explica que imagens idênticas a que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Modorra quer dizer aquele meio cochilando, é mais do que um cochilo. Então você começa a perceber sons, imagens que você sabe que você não teria condições de perceber estando acordado. É um momento bastante interessante da gente captar imagens que a gente dá mais consciente que a gente pode reter. Agora, às vezes, essas imagens captadas são bem complicadas para o nosso despertar, para o nosso entender das coisas que vêm do mundo espiritual. Questão 408. Em qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito, que convosco se quer comunicar. É interessante que, principalmente quando você está no interior, na roça, naquele silêncio natural dali, só o churrio dos pássaros em torno de você, aí muitas das vezes a gente ouve vozes falando o nosso nome, chamando o nosso nome, às vezes frases inteiras, assobios. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava saindo numa certa direção, ouvi um assobio. Passados uns dias, eu fui lá e achei um objeto. E esse objeto havia sido deixado por uma pessoa com a intenção mesmo de ter aquele objeto deixado ali para a finalidade que ele se propunha a deixar. E isso foi muito assustador. Quando a gente viu de fato por que daqueles sinais, foi bem assustador. Eu tinha uns 13, 14 anos na época. Então foi uma cena muito forte. E mostra-nos que em tudo tem um sentido, tem um motivo, e a mediunidade é uma das dons mais sublimes que Deus nos dá. Seja a mediunidade constante ou aquela esporádica. Mas é um meio que nós temos de nos ajudar a melhorar e de ajudar também a outros a se conhecerem melhor. E pode ser também, no caso, quanto mais prendimento nós temos às coisas materiais, nós estabelecemos um pouco de dificuldade para essa emancipação da alma durante o sono? É muito relativo, porque às vezes a gente gosta de ter o dinheiro, gosta de ter nosso carro, gosta de ter nossa casa, mas a pessoa é bem espiritualizada. Não dá para nós medirmos com o conhecimento que nós temos. E às vezes a pessoa é esbanjador, mas não tem espiritualização nenhuma. Então é bem delicado isso. Assim como uma pessoa muito corpulenta, que está todo cheio de músculo, a gente acha que vai ter dificuldade em desdobrar, ele tem muita facilidade, e uma pessoa franzina, doente, ela poucas vezes desdobra. Embora é comum as pessoas mais doentes, mais franzinas, terem mais facilidade de desdobrar.
Mas é tudo, quando se trata de coisas espirituais, tudo é muito relativo. Não podemos ser taxativo com nada, conforme os espíritos mesmos deixam para a gente. Questão 409. Doutras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Ou seja, o espírito começa a se desprender, começa a perceber o que tem em torno dele. Então ele está percebendo, ele está vendo. Ele ainda não está no sono completo, ele está naquela modorra, naquela situação de quase dormindo. Ele tem mais percepção. Tem uma palavra, é cavila. Então tem filmes, principalmente de Chuck Norris, em que ele está numa situação de perigo, aparece dois índios, que são os avós dele, que ele é descendente de índio. São filmes, né, que ele conta, que ele vai contando as histórias deles lá ao jeito dele, do jeito que as pessoas querem assistir. Então, ele está numa situação muito difícil, aparece aquele casal de índio, fazem algumas danças em torno dele, ele recobra a força e tem o insight do que ele deve fazer para sair daquela situação. Também existe isso. Aquelas cenas que tem lá no filme, é muito comum acontecer nas pessoas. A pessoa está procurando um determinado objeto, aí ele fica naquela situação, aparece alguém da família que já faleceu há muito tempo e fala, está em tal lugar. Então, são situações interessantes. Questão 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E às vezes são ideias tão boas, né? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de sua faculdade com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos de outros espíritos dão. E às vezes a gente está precisando daquela ideia, vem as frases completinhas, vem o texto completo daquilo ali, aí você vai colocar no papel, não sai nada. Então, pode ser você mesmo que teve aquela ideia por uma emancipação, um momento de êxtase, e pode ser também um espírito passando para você aquela informação, mas aquela informação é para você ter ideia do que tem que fazer, e não para você colocar no papel. No caso, muitas vezes, os espíritos eles nos passam uma instrução que é para nos ajudar, mas a gente tem que se esforçar para conquistar aquela ideia, às vezes até ler um livro que tem aquela informação, para que nós tenhamos o mérito, no caso. São insights que você teve aquela informação. Agora, o que é importante nessas informações é porque a gente fala assim, nossa, é isso que eu queria. Na hora que você pensa assim, você sai daquele ponto de vibracional que você está e aí você perde aquele contato, você perde aquelas informações. Se a gente estiver bem treinado a manter a serenidade, a ouvir aquela frase, para fixá-la na memória, eu acredito que a gente ficaria com ela mais retida. Mas no momento que a gente se empolga, sai da frequência e perde a ideia. Isso é o que eu já pude perceber. Mas também, como você disse, passou a ideia. Agora se trata de estudar, se aperfeiçoar, se aprimorar para você ver que o que você está fazendo não está muito bom. Que a gente também lembra aqui que quando o Kardec estava fazendo os estudos dele, esses estudos muito importantes para todos nós, quando ele escrevia, nem que seja uma palavra que ia destoar dos ensinamentos de Jesus, de algo que deve ser ensinado na doutrina, os próprios espíritos faziam ele dormir, ou então produziam batidas, para ele poder rever aquele texto, né? Sempre tinha um sinal. Sempre tinha um sinal. E ele sabia, através daquele sinal, que ele tinha que rever alguma coisa ali, até ele achar. E quando ele não achava, na próxima reunião mediúnica, eles falavam, ó, a palavra tal não deve ser empregada lá. Então, ele não estava o assunto fechado. Letra A.
De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que pelos esquecer não os podemos aproveitar? A gente quebrando a cabeça aqui para saber o que era, né? E aqui está a resposta. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Já explicamos, né? Para que era para a gente estudar, para a gente pesquisar, e aqui veio uma resposta mais completa, mostrando que a gente não domina plenamente a resposta que os espíritos dão sobre o assunto. Não está errado o que nós falamos, está complementando as possibilidades da gente usar essa frase em momento oportuno. Questão 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressentido. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tinha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. E aqui vai ter várias situações. Teve dois acidentes de avião, que teve as pessoas que não entraram no avião e teve as pessoas que entraram no avião e colocaram recados dos mais estranhos. Teve uma menina que disse para a mãe dela assim, fique com Deus, tudo de bom para você, te amo muito. Irei para um lugar que não atenderei telefone, irei para um lugar onde não terei contato contigo. E ela desencarna nessa viagem. Então tem certos detalhes que às vezes a pessoa se despede sem estar percebendo que está se despedindo. E tem pessoas que têm plena consciência da morte. Conheço um fato que a pessoa chegou num determinado dia e disse para a esposa para lavar todas as roupas, dobrar, botar na mala X e que deveria entregar, eles eram protestantes, entregar na instituição espírita, porque os espíritas faziam caridade e ia dar roupa para quem precisava, porque a partir do dia X ele não ia precisar mais daquelas roupas. E exatamente no dia X ele morreu. Então, cada um tem as suas possibilidades. Não vamos fechar o assunto. Aliás, a doutrina espírita não fecha assunto para nada. A gente tem que ficar atento, ficar vigilante e não ter medo da morte, que já morremos várias vezes. Às vezes eu brinco com as pessoas, a gente vai remorrer, a gente não vai morrer, porque já morremos em outras vidas. Só esquecemos. Mas é um fato. E ninguém quer ir antes da hora, né? Agora eu não lembro exatamente em que palestra que eu ouvi, no caso era uma palestra online, sobre o Eurípides Bassanufo. Quando a pessoa foi pegar uma folhinha, essas folhinhas, né, dos dias, estava anotado exatamente, ele tinha anotado a data que ele ia desencarnar. E ele desencarnou exatamente naquele dia. Questão 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, essa atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Tanto que algumas pessoas acordam banhadas de suor e falam que elas tiveram um pesadelo terrível. Eu conheço uma pessoa que ele sonhava que estava arando terra, mas arando terra não é com trator não, com boi. Ele acordava molhado de suor, sonhando que estava arando terra. Ou seja, o espírito, de acordo com o sonho que ele tem, ele vivencia no corpo aquele sonho. Reflete no corpo e muito aquele tipo de sonho.